A conversão de Zaqueu é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Convido você que abra a sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta em Lucas, capítulo 19. Iremos ler até o 10º versículo. Lucas, capítulo 19, versos de 1 ao 10. De antemão, quero aqui agradecer a todos os inscritos que me ajudam nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor, orando pela minha vida, deixando suas sugestões, dando suas dicas, deixando suas críticas, intercedendo por mim. Muito obrigado, compartilhando nosso conteúdo. Que Deus vos abençoe. Pois aqui sabemos que meu conhecimento é escasso, porém o pouco que eu tenho, eu tento transmitir da melhor forma possível para levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Fica aqui a minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nos 10 primeiros versículos desse capítulo 19, aprendemos muitas coisas com nosso irmão Zaqueu. Então, convido você a compartilhar esse conteúdo com as pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. E se você não for inscrito, por gentileza, se inscreva, é de graça, é só clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se, alguns aparecem em negrito, escreveu, ativa as notificações, você não vai pagar nada, vai estar recebendo sempre nosso conteúdo, à medida do possível, sempre estamos postando vídeos, às vezes 2 vídeos na semana, às vezes 1, às vezes não postamos, devido à correria do dia a dia, mas Deus sabe todas as coisas e você também sabe que os dias não têm sido fáceis para ninguém. Então veja só, deixa sua Bíblia aberta, iremos trazer uma mensagem expositiva, aplicativa para a prática do seu dia a dia. Capítulo 19, versos 1 ao 4, é a primeira lição que eu aprendo aqui. Está escrito: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque ele haveria de passar por ali. Observamos aqui um pouco da sua biografia. Diz que ele era rico, era um dos principais do publicano, tinha uma alta posição na sociedade, porém existia aqui alguns problemas aos quais ele enfrentava para ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Diz a multidão, e também era de pequena estatura. Muitas das vezes, para conseguir os objetivos da nossa vida, seja no âmbito material ou espiritual, vai existir problemas internos e externos. Mas a questão não significa o problema em si, mas como você vai reagir diante dos problemas e a importância que você dá a qual para o seu objetivo. Qual é maior? Os obstáculos, as dificuldades e as adversidades, ou o desejo de chegar aonde você quer chegar, conseguir todos os objetivos da sua vida, inclusive neste objetivo aqui, que é o mais importante de nossas vidas, ao qual quer ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a curiosidade aqui nesses 4 primeiros versículos, que ele foi vencido pela curiosidade. A curiosidade normalmente tem sido uma porta de acesso para a desgraça de muitas pessoas. Ou seja, eu conheço pessoas que adentrou no mundo do crime por curiosidade. Já vi relatos, já li relatos, já ouvi e li. Também pessoas que adentraram no mundo das drogas, no mundo da prostituição, induzida por outras pessoas. Faz isso, que é bom, que é gostoso, que é maravilhoso. A pessoa... Pois o ser humano, se não tiver cuidado, se torna influenciado facilmente por terceiros, porque ele se comunica. Quem usa o poder da comunicação pode sensibilizar, influenciar. Sabemos que o poder da comunicação é terrível. Então, veja só, ele foi vencido pela curiosidade. Cuidado com a curiosidade. Nesse caso aqui foi bom, ele queria ver esse Jesus tão maravilhoso que as pessoas falavam, sinais, prodígios, porém, tinha uma multidão. Jesus era cercado de multidões. E além disso, também ele era de pequena estatura. Tinha um problema na sua estatura que o dificultava pela multidão. Ser imenso e ele ser baixinho. Mas, independente da tua estatura, da multidão que está na tua frente, não deixe que nada te impeça de conseguir os objetivos de tua vida. Especialmente o objetivo de manter uma comunhão com o nosso Deus e com a sua santa palavra. Ele foi vencido pela curiosidade. Mas a curiosidade aqui foi por uma questão boa. Mas e se fosse por uma coisa ruim? Então tome muito cuidado, não flerte com o pecado. Cuidado com as drogas, com a prostituição, com os vícios. Muitas pessoas adentram nesse caminho e não conseguem sair mais. Apenas uma dose é a desgraça da sua vida. Apenas uma dose. Eu conheço pessoas que tomaram uma dose, se tornaram alcoólicos. Cada tem uma estrutura.
Então tome muito cuidado. O inimigo de nossas almas, ele sabe muito bem como agir. Ele é um observador, ele observa para poder dar seus ataques e na maioria das vezes ele obtém bom êxito, porque nós não vigiamos, não usamos tudo que temos, aquilo que devemos usar. Ele se utiliza de tudo que tem e usa com excelência. Então ele foi movido pela curiosidade, vencido. Ele fez de tudo, tinha uma multidão, baixa estatura, subiu numa árvore para ver Jesus. Então, o que tem te motivado a ser curioso? A vida dos outros? Misericórdia. Querer ser curioso para aprender, para chegar em algum lugar na vida, profissionalmente falando, querer ser curioso para adentrar nos mistérios de Deus, na sua santa palavra, ok, mas deixa a vida dos outros para lá, deixa essa curiosidade com as drogas, com a prostituição, com os vícios, isso não vai te levar a lugar nenhum, e vai até levar aqui nessa terra, mas não são lugares bacanas e lugares bons para se ir, especialmente para o inferno, que o inferno é tão real quanto eu e você. Lemos os versículos 5 e 6, e observamos aqui uma característica maravilhosa na vida de Zaqueu, que falta na vida de muitos judeus, de muitos cristãos, de uma forma geral, de todas essas pessoas que adentram no mundo da palavra de Deus, querem ser seus seguidores. Não estou aqui julgando, não quero dizer que eu obedeço, faço tudo ao pé da letra, não. Eu sou muito falho, mas é uma lição que eu aprendo no texto, tento aplicar na minha vida e tento ajudar as pessoas a aplicar também. Versículos 5 e 6 do capítulo 19, deixa a Bíblia aberta, vamos lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu com alegria. Ou seja, Zaqueu teve uma obediência imediata, obedeceu de primeiro. Outro personagem também de Jesus ia passando por uma alfândega, Mateus estava sentado, ele disse: Mateus, segue-me. E imediatamente ele levantou e o seguiu. Foi que Zaqueu desce depressa, e diz o texto que ele desceu tão rápido, verso 6, quanto pôde receber. Vê, Mateus, outro exemplo, aqui é o exemplo do irmão Zaqueu que estamos lendo no texto, obedeceu de imediato. Muitas das vezes vamos para o médico, ele dá o diagnóstico, passamos ali pela consulta no ambulatório, ou numa clínica, ou no hospital, enfim, o médico passa a receita, fazemos, ficamos preocupados, botamos alarme, lembrete, pedimos para as pessoas nos lembrar para tomar o medicamento, fazemos aquele ciclo ao qual o médico manda, os exames, a bateria de exames, enfim, fazemos tudo. Mas no que se refere à palavra de Deus, às vezes Deus manda, se utilizando dos seus servos e suas servas, e nós não obedecemos de imediato. Colocamos obstáculos. É minha estatura, no caso de Zaqueu, eu não vou ver ele não porque eu sou baixinho, tem uma multidão, não. Ele teve uma estratégia. Qual é a estratégia que você está usando para conseguir os objetivos, em especial ter uma comunhão com Deus? Use de estratégias. Seja um estrategista para coisas boas. Então ele obedeceu de imediato, obediência imediata. Até o Senhor Jesus Cristo, quando ele andava na terra aqui, parece que é Lucas 6,46, se não me foge a memória, se eu estiver errado, irmãos, me perdoe a referência, mas o texto diz que, certa feita, os discípulos estavam ali e Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Muitas das vezes a pessoa diz que Jesus é o Senhor de suas vidas, mas como ele mesmo falou outrora, essas pessoas me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Tem pessoas que honram com os lábios, palavras bonitas, dá até gosto de ouvir, mas desonra a Deus com seus atos. Não estou dizendo aqui que somos perfeitos, não seremos. Seremos assim, se alcançarmos o arrebatamento, ter o corpo glorificado, livre de pecar, vamos estar para sempre com Deus. Mas aqui nessa terra não tem como ser perfeito, tem como ser melhor, tem como ser um ser humano melhor. Eu sei que você sabe que tem. Então se atualize, se recicle, revise seus conceitos, veja suas atitudes, ouça conselhos, busque conhecimento, especialmente da palavra de Deus. Então ele obedeceu de imediato. E eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, seja de manhã, de tarde, noite, de madrugada, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o horário que seja esse que você está ouvindo, obedeça a palavra de Deus. Como diz as próprias Escrituras Sagradas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o Espírito Santo está usando seus servos e suas servas para pregar a palavra, mas às vezes andamos tão desapercebidos, ouvimos tudo, praticamos tantas coisas, mas as coisas espirituais, especialmente a palavra, são muitos obstáculos que colocamos. Eu digo isso por mim, que às vezes coloco, deixa-se vencer pela preguiça, pelo cansaço, pela correria do dia a dia, e poderíamos chegar a lugares melhores, quer materialmente ou espiritualmente falando, para não só espiritualizar o texto, mas no dia a dia.
por conta do comodismo. Tome muito cuidado com o comodismo. Tome muito cuidado com o conformismo. Tome muito cuidado com o coitadismo. Tome muito cuidado com o mediatismo, que é as coisas de imediato, nem tudo vai vir de imediato. Conformismo, não se conforme com tudo, tem coisas que temos que se conformar, fato. Mas que não podemos se conformar. A coitadismo, se tu coitado, não se faça de vítima, você tem capacidade e aptidões. Deus está falando com você através da sua santa palavra. Lemos o verso 7. Veja o que é que diz. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Perseguição religiosa. O que é que ele vai estar fazendo na igreja? O que é que ela vai estar fazendo na igreja? Bebia, roubava, matava, se prostituía, ficava com A Z e agora quer ser crente, ou católico, ou judeu. Irmãos, qual é melhor? A pessoa estar com as santas escrituras nas mãos, pedir perdão pelos pecados, adentrar numa sinagoga ou numa igreja cristã, ter a palavra como regra de fé ou prática, ou viver nos vícios, viver nas prostituições, viver numa vida de miséria e desgraça e mesmice. Qual é melhor? Tem pessoas que parecem que gostam de ver as pessoas na lama, na miséria. Mas Deus está dizendo para você, se você caiu, você pode até cair, mas Deus quer te levantar, te pôr de pé e escrever uma nova história para a tua vida. Mas para isso você também tem que obedecer, como Zaqueu obedeceu de imediato. Vai vir as perseguições. A Bíblia diz que aqueles que querem seguir e servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. O salmista disse, no mundo, muitas são as aflições de aquele que buscam a Deus, mas o Senhor o livra de todas. Então seja essa pessoa que você é, apesar de seus erros, não se prostre, se levante, tente galgar algo melhor, vá em frente, levante a cabeça, não deixe ser vencido pelas críticas, pelas perseguições e pelos ardis e as artimanhas de Satanás, o inimigo de nossas almas. Houve uma perseguição religiosa com Jesus e também com esse homem, especialmente aqui com Jesus, aprendemos isso. E muitas das vezes, quando vamos até Jesus, as pessoas nos criticam, parece que querem nos ver na lama, misericórdia. Oremos para que Deus dê discernimento a qual essas pessoas venham enxergar o lado bom da vida e o lado bom das pessoas. Será que as pessoas só têm erro? Será que as pessoas só erram? Será que as pessoas só não prestam? Mas fulano matou. Se todo mundo mata, todo mundo rouba, todo político é corrupto. Todo pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Todo padre é pedófilo, todo padre é pedófilo. Você pode generalizar. Você conhece o coração das pessoas? Não julgue uma pessoa pelo erro das outras, cada caso é um caso. Não quer dizer que um político rouba ou que todos vão roubar, que um pastor é ladrão, todos vão ser, que tem casos de padre que é pedófilo, como pastor também. Será que todos vão ser, irmãos, pedófilos, ladrões? Reveja seus conceitos. Quem é você para julgar alguém? Nós somos réus, o juiz é Deus. Que tenhamos misericórdia das pessoas, que podemos ter compaixão. Sim, se elas erraram, vão ter que pagar. Existem leis aqui na terra, a Bíblia manda nós obedecermos às leis dos homens, se estiverem em consonância com a lei de Deus. E também existem as leis de Deus, que está na sua santa palavra, que devemos obedecer. Mas digo para você uma coisa, as perseguições virão sim, intensas. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram. Então eu e você também vamos passar por perseguições, mas não abaixe a sua cabeça. Levante e saiba que acima da sua cabeça, acima das perseguições, há um Deus que vela por sua palavra para cumprir e está dizendo, eu sou com você. Muitos podem te abandonar, esposa, filhos, amigos, patrões, vizinhos, familiares, colegas, mas Jesus Cristo disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como Deus disse a Josué, em Josué capítulo 1, versos 8 e 9, não te deixarei e nem te desampararei. Então somente esforça-se, tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, tenha determinação, saibas que o maior está ao seu lado, chamado Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ainda lendo agora o versículo 8, para correr para o fim do vídeo, já está ficando muito longo, peço perdão a vocês, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, me perdoem, irmãos, mas eu tenho que transmitir essa palavra de Deus. Versos 8, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais, ou seja, uma convicção e consagração, ou seja, ele estava convicto do que estava professando, sabia que Jesus Cristo foi sua melhor escolha. Entregar a sua vida para Jesus, deixar ele ser Senhor da sua vida, buscar Jesus, foi a sua melhor atitude de vida até o prezado momento, e sua consagração, ou seja, a sua mudança.
Agora ele estava um homem totalmente diferente. Zaqueu era um até Jesus e outro após Jesus. Uma vida consagrada ao ponto de ver seus erros e não tentar camuflar, mas corrigir eles. Se tenham roubado, Senhor, alguém defraudado alguma coisa, o restituirei 4 vezes mais. Aí, mediante que ele foi vencido pela curiosidade, observamos a obediência imediata, a perseguição que ele passou, nós observamos aqui que ele estava convicto, estava numa vida consagrada, a qual já acontece aqui o que nós sempre apregoamos, que está no versículo 9 e 10. Eu vou ler e darei a aplicação. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa. Louvado seja Deus. Porque também este é filho de Abraão, verso 10. Porque o filho do homem, se Jesus se refere a ele próprio, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, nós observamos aqui a conversão de Zaqueu, isto é, a sua mudança e o novo nascimento. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, começa a acontecer a conversão, isto é, a mudança de vida e o novo nascimento. Como Jesus disse a Nicodemos, é nascer de novo. Não entrar no ventre, como nosso irmão Nicodemos pensava, mas questões de mudança de vida, renúncias, perder para ganhar muito mais. Então espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Não só porque eu estou pregando aqui, mas se for possível, transmita. Deixa um like aqui no canal, eu não ganho nada com isso. Mas você deixando um like, o YouTube vai ver que esse material é bom, vai recomendar para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Compartilhe, nos ajude aqui em oração, pois aqui nosso trabalho é sério. Somos muito simples, conhecimento escasso, mas dentro das nossas limitações, eu que faço esse canal, minha esposa me ajuda, minha irmã, tentamos transmitir o melhor para vocês. Sempre compramos material, lemos, buscamos, oramos, nos consagramos para transmitir uma palavra de Deus para você. Então eu oro que assim como Zaqueu teve um encontro com Jesus, existem muitos Zaqueus que precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz, se verdadeiramente, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus liberta o homem do pecado. Através de Jesus, as pessoas têm uma mudança nas suas vidas, recebem o Espírito Santo, o qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, entregam-se a Deus, se rendem à sua santa palavra, tendo ela como regra de fé e prática, e são pessoas melhores, abandonam os vícios, abandonam a prostituição, entregam agora sua vida para Jesus, constituem uma nova família, às vezes perdeu a família para as drogas, para os vícios, às vezes a família é restaurada, cada caso é um caso, Deus sabe como agir, nós não entendemos o trabalho de Deus, mas sabemos que a sua vontade, as Sagradas Escrituras falam que é boa, perfeita e agradável. Então espero que esse conteúdo tenha tocado no teu coração, se tocou, nos ajude, pois todos vocês que nos conhecem aqui sabem que o nosso trabalho é sério. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.